Olá, gente! Hoje iremos falar sobre movimento em um plano e em um sistema tridimensional, ok? Movimento em duas e em três dimensões. Por que estudar movimentos e tridimensionais? Porque são movimentos que ocorrem bastante ao nosso redor. Então, quando alguém chuta uma bola, ela vai ter esse tipo de movimento aqui, ó. Esse tipo de movimento. A gente pode ver movimentos bi e tridimensionais no movimento do ponteiro do relógio, num pêndulo simples, o movimento parabólico. São tudo exemplos de movimentos bi e tridimensionais. Então, é um movimento que está no nosso cotidiano. Então, gente, o que é que nós vimos na aula passada? Nós vimos definições de posição, velocidade e aceleração. Só que a gente viu para um sistema unidimensional, ou seja, a gente viu só no eixo X, que era horizontal, ou só no eixo Y, que era vertical, ok? Então, hoje a gente vai ver essa mesma definição para um sistema bidimensional e para um sistema tridimensional. Então, considere um corpo que está fazendo esse movimento aqui, ó. Então, no tempo t igual a 1, a posição vai ser aqui, ó, R1. E essa posição R1, ela vai ter uma componente x1 e uma componente y1. Ou seja, meu vetor posição tem componente em x, tem componente em y. Então, ele está num plano. Então, é descrito por isso. Minha posição R1 tem componente no eixo X e no eixo Y. Já depois de um tempo T qualquer, ele sai da posição R1 e vai ter uma posição R2, onde vai ter componente X2 e Y2. Então, meu vetor R2 no tempo T posterior é dado por essa equação aqui, que é componente em X e em Y. Se eu quero o vetor deslocamento vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, o vetor deslocamento vai ser R2 menos R1. Então, aqui a gente pode ver que o vetor posição no plano, ele vai ter componente tanto em X quanto em Y, ok? E se a minha posição está variando com o tempo, ou seja, no tempo T1 ele estava aqui, no tempo T2 ele vai estar aqui, então nós temos variação de posição em relação ao tempo. Então, nós temos a definição de velocidade média. Então, gente, a velocidade de um corpo ela é definida dessa forma aqui, mas pode ser definida em termos de derivada. Então, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Como agora a gente está trabalhando com posições que dependem de x e de y, ou seja, do plano, então a minha velocidade também vai ter componente em x e componente em y. Então, minha velocidade aqui, ó, descrita com componente em x e em y. Se essa minha velocidade ela está variando com o tempo, surge uma nova grandeza que é a aceleração. Lembrando que todos esses conceitos já foram vistos lá no movimento retilíneo uniforme. Então, a aceleração é a variação da velocidade com relação ao tempo. Como agora temos componente em x e em y, automaticamente teremos componente em x e em y da aceleração, como mostra essa equação aqui. E já no sistema tridimensional, o que eu tenho aqui? Ó? Tenho a partícula desse ponto P, e aqui, se nós olharmos direitinho, ó, tem uma componente R de x aqui, temos a componente R de y e uma R de z. Então, agora o vetor posição, ele tem componente em x, em y e z, no plano z igual a zero. Aqui nós temos três dimensões, então temos dependência em x, em y e z, ok? A velocidade de forma análoga, agora a velocidade vai ser uma velocidade tridimensional, então vai ter componente em x, em y e z de forma análoga à posição. E também, se tiver variação de velocidade com o tempo, surge a aceleração, e a aceleração vai ter componente em x, em y e z, já que a velocidade tem componente em x, em y e z. Então, dessa forma, ó, o meu vetor tem componentes em x, em y e em z. Então, nós vimos aqui, fizemos uma revisão sobre posição, velocidade e aceleração, que era um conceito que nós já vimos anteriormente, só que agora no plano, ou seja, descrito em x e em y, ou no sistema tridimensional, descrito em x, y e z. Aqui, agora a gente vai estudar o movimento de um projétil.
Então, o que é o movimento de um projétil? Quando você está com a bola na sua frente, você chuta essa bola. Provavelmente, essa bola vai fazer esse tipo de movimento aqui, entendeu? Movimento parabólico. Então, o que acontece? Importante, a velocidade inicial, ela sai formando um ângulo θ com o meu horizonte. Então, essa velocidade V0, ela vai ter uma componente V0 de x, e vai ter uma componente V0 de y. Então, meu vetor velocidade, ela vai ser V0 de x na direção y, mais V0 de y na direção j. Então, o que é V0 de x? É o quanto essa componente aqui aponta no meu eixo x, que é essa projeção aqui. Quem é isso aqui? Cateto adjacente por hipotenusa, então vai ser V0 cosseno de θ. E meu V0 de y vai ser quem? Vai ser a projeção desse vetor aqui, velocidade inicial, no meu eixo y, que vai ser V, cateto oposto, por hipotenusa, vai ser seno. Então, V0 seno de θ, ok? Então, é o seguinte, quando esse corpo sai daqui com a velocidade V0 formando um ângulo θ com a minha origem, com minha horizontal, então ele vai descrever esse movimento aqui. No meu eixo x, gente, não vai ter nem nada agindo sobre ele. Então, a minha velocidade em x aqui vai ser igual aqui, que vai ser igual aqui, que vai ser igual aqui, que vai ser igual aqui. Por quê? Porque não existe nenhuma força agindo sobre o eixo x. Já sobre o eixo y, existe a força gravitacional. Então, a força gravitacional é mg. Então, nós sabemos que a aceleração é a aceleração gravitacional, que aponta para o centro da Terra, ok? Então, quando a velocidade em y sai daqui da minha mão, ou quando você chuta a bola, ela sai com a velocidade em y máxima. À medida que ela vai subindo, ó, o sentido dela está contrário à da força gravitacional. Então, essa velocidade ela vai diminuindo, diminuindo até chegar no ponto mais alto, onde no ponto mais alto agora a minha velocidade momentânea vai ser nula. Nesse caso, ela agora inverte o sentido, então ela aponta essa velocidade v de y para baixo, e nesse momento agora a força gravitacional e a velocidade em y apontam no mesmo sentido, então essa velocidade começa a aumentar. Então aqui, ó, a velocidade em y é zero, aqui a velocidade de y vai aumentando, e aqui provavelmente, como está na mesma altura, vai ser a mesma daqui. Ok? Então, vamos analisar cada um desses eixos, ok? Então, a posição. A posição, o que eu tenho aqui? A posição no meu eixo x. Como eu falei, não existe nenhuma força agindo no meu eixo x. Então, o movimento no eixo x, ela é dado por aquela equação que a gente já viu, lá em movimento retilíneo uniforme. O que a gente está fazendo? A gente está pegando agora o movimento no plano e estamos decompondo no eixo x e no eixo y, ok? Então, no eixo x, não vai ter nenhuma força agindo sobre o meu movimento, então a força vai ser constante. Se não a força, a força não, o movimento vai ser constante, a velocidade em x0 vai ser constante. Então, se essa velocidade ela é constante, então ele descreve o movimento retilíneo uniforme, que é descrito por essa equação aqui. Já no eixo y, como eu descrevi no slide anterior, vai ter a força gravitacional agindo sobre a componente V0 de y. Nesse caso agora, então vai ter esse termo aqui, ó, agindo sobre meu corpo. Então, esse termo aqui faz com que haja uma variação na minha velocidade. Então, quando vai subindo essa velocidade, ela vai diminuindo até chegar a zero. Quando chega no ponto mais alto, muda o sentido da minha velocidade e vai ser o mesmo da minha força gravitacional. Então, agora a minha velocidade começa a aumentar nessa segunda parte aqui, ok? Então, essas duas equações aqui são as equações que descrevem o movimento do corpo no eixo x e no eixo y. No eixo x vai ser constante, no eixo y vai estar variando devido à força gravitacional. Como a gente não falou de força ainda, então a gente diz que é pela aceleração gravitacional, ok? E a velocidade, nesse caso aqui, a velocidade em x não muda, né? Como já foi falado, vai ser V0 cosseno de θ. E a velocidade em y, ela vai alterar. Por quê? Porque tem a aceleração gravitacional agindo sobre ela.
Então, uma coisa que a gente não deve esquecer sobre o movimento de um projétil, tem que estar na nossa cabeça. A aceleração no eixo X vai ser sempre nula, ou seja, a velocidade vai ser constante. Já a aceleração no meu eixo Y vai ser igual ao modo da aceleração gravitacional, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A velocidade no eixo X vai ser sempre constante, e, consequentemente não tem aceleração. Já a velocidade no eixo Y vai variar aqui, ó, com uma taxa constante, que é a taxa da aceleração gravitacional, à medida que o tempo passa. E a posição, a gente encontrou a posição na aula passada, em movimento retilíneo uniforme, que é dado por essa equação aqui no eixo X. Não tem aceleração gravitacional, não tem nenhum tipo de aceleração, então esse último termo aqui não existe para X, mas existe para Y, ok? Então, quando a gente chuta uma bola, a gente pode encontrar qual é a altura máxima que ela pode atingir e qual é seu alcance máximo, ou seja, o quão longe ela foi. Para isso, só precisamos de quê? Das condições iniciais, que são de onde o corpo é lançado, com qual a velocidade inicial o corpo é lançado e o ângulo. Então, se eu sei o ângulo e a velocidade inicial e de onde o corpo é lançado, eu posso encontrar a altura máxima e posso encontrar o quão longe essa bola vai. Então, aqui, ó, coloquei novamente a figurinha. Nós vimos que a velocidade é dada por V de y é igual a V0 de y, que vai ter uma componente aqui, V0 de y vai ser V0 seno de y menos gt. Essa equação foi mostrada 2 slides atrás. Então, como é que eu posso encontrar quem é essa altura máxima? O que eu sei? Eu sei que no ponto mais alto a velocidade é momentaneamente nula. Se a velocidade é momentaneamente nula, então eu coloco aqui, V0 de y é igual a zero. Quando eu faço isso, eu encontro o tempo. Então, o tempo que ela levou para subir, eu encontro fácil usando a equação da velocidade. Para encontrar a posição, ou seja, a altura máxima aqui, eu vou usar a equação da posição em y. Então, eu vou usar o quê? V0, t, menos 1 meio de gt ao quadrado. É a equação que nós temos. O que é isso aqui? Onde tem t, aqui nessa equação, eu vou substituir pelo tempo que eu encontrei pela equação da velocidade. Então, substituir aqui, ó. Essa equação, lembrando que é V0t menos 1 meio de gt ao quadrado. Então, aqui é t ao quadrado e aqui é t. Eu substituí por t que eu encontrei aqui. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu corto esse g ao quadrado com esse g, sobra só 2g aqui embaixo. Tiro o mínimo, quando eu tiro o mínimo aqui, então fica 2g dividido por g, dá 2, então fica 2 vezes essa parte de cima, menos 2g dividido por 2g, né? 2g, que é o mínimo, vai dar isso aqui de cima, eu repito. Então fica 2 esse termo, menos 1 esse termo, que vai me dar esse termo aqui, certo? Então, essa daqui é a minha altura máxima. Então, a minha altura máxima depende de quem? Depende da minha velocidade inicial e do ângulo que eu chuto essa bola. Então, essa equação aqui me dá o alcance máximo, desculpe, me dá a altura máxima, tá? Desculpe. Essa equação aqui me dá, ó, a altura máxima que a bola vai alcançar, ok? Já encontrei a altura máxima, então agora vamos encontrar isso aqui, ó, o quão distante essa bola alcança. Então, de forma análoga, eu vou encontrar o tempo, certo? Então, o tempo, se você observar, o tempo agora, eu vou usar, ó, essa equação aqui eu usei, ok? Aí eu vou usar a mesma equação para encontrar o tempo, então o tempo vai ser esse mesmo. E agora, o que acontece? O tempo que ele leva para subir vai ser o mesmo tempo que ele leva para descer. Por quê? Porque eu estou considerando que a altura que ela é lançada é a mesma em que ela cai. Então, eu tenho encontrado no slide anterior o tempo que ela leva para subir. Então, o tempo para ela chegar aqui embaixo é o quê? Um t para subir e um t para descer. Então, o tempo total é 2 vezes o tempo encontrado. E no eixo X, o alcance máximo aqui vai ser quem?
vai ser x0 mais v0 cosseno de t, que essa equação também foi mostrada lá uns 3 slides atrás. Então, agora o que é que eu faço? Em x, eu vou pegar o t e vou substituir onde tiver t. Só tem um t aqui, ok? Então, eu encontro essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, ela vai me dar uma trigonometria que talvez vocês já viram lá na geometria, que é isso aqui, ó. Seno de A mais B é igual a seno de A cosseno de B mais seno de A cosseno de B. Então, lá da trigonometria, eu tenho essa equação aqui. Essa equação aqui, na verdade, eu levando lá para trigonometria, me diz que 2 seno de alfa cosseno de alfa é igual a 2A. Então, essa equação aqui não é difícil não, tá, gente? É só multipliquei aqui, ó. Só multipliquei. Então, eu peguei a equação aqui de posição, que é a equação básica, e substituí quem é t, e encontrei essa equação aqui, trigonométrica, que lá do livro de trigonometria vocês veem que isso daqui é igual a 2 vezes o ângulo. Então, a altura máxima vai ser essa equação. Então, se a gente observar, V0 é constante, G é constante, então a altura máxima depende só de quem? Depende só do ângulo. Aqui, ó, tá vendo? Movimentinho, já arrumou outro. Outro ângulo. Então, aí foi menor. Então, o que a gente vê? Nossa função, ó, lá era essa daqui. V0 é constante, G é constante. Então, só sobra seno de 2θ, ou 2α, seno de 2α. Então, meu alcance, ele depende de quem? Só desse ângulo aqui, desse seno. Então, quando é que seno vai ser máximo? Quando o ângulo for igual a 90 graus. Só que aqui, ó, o ângulo é 2 vezes alfa. Então, 2 vezes alfa vai ser igual a 90. Só que eu não quero 2 alfa, eu quero só alfa. Então, alfa está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, eu encontro que alfa, o ângulo, eu vou ter um alcance máximo quando esse meu ângulo for de 45 graus. Então, aqui, ó, o ângulo foi de 45 graus. Na verdade, o terceiro, o ângulo foi de 45 graus, então ele tem um alcance maior. Aqui mostra melhor, ó. A figurinha azul, os pontinhos azul, me dá um alcance maior, que é o ângulo de 45 graus. Qualquer ângulo diferente de 45 graus vai me dar um alcance menor, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou dividir o movimento em 2 e em 3 dimensões. Essa é a primeira parte, depois eu vou continuar aqui sobre os demais assuntos, tá? Até logo!